Eu gostaria de convidar agora a Viviane para fazer oração pela palavra dessa noite. A paz, vamos orar. Eu queria também, acho que minha mãe está aí no culto, eu gostaria de agradecer aos irmãos pelas orações por ela, que hoje ela fez a última quimioterapia. Em nome de Jesus, ela não vai precisar de mais nada, que ela já está curada. Vamos orar. Amém. Vamos orar pela palavra. Pai querido e amado, te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, de estar com os irmãos, Senhor, em comunhão. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a palavra que será ministrada hoje. Abre nossos corações, que nós possamos estar sempre abertos para receber de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o pastor Adailton, que ele possa ser sábio, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor Adailton, com a oportunidade de trazer a palavra. Eu quero agradecer a vocês pela presença de cada um de vocês aqui na reunião, viu? E quero compartilhar com vocês o texto de... Tá gravando, Vanilton? Eu entrei aqui para gravar, mas nessa conta também não consegui gravar. Mas eu acho que você está gravando, você vai pro ar de qualquer forma. Vou compartilhar com vocês aqui uma pequena janela em um trecho da Bíblia. Tá todo mundo vendo aí meu compartilhamento? Tá vendo? Sim. Muito bom. Vamos lá. João capítulo de número 3 diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. A Bíblia está sendo redundante aqui porque o João ele tinha essa intenção de ser redundante. O hebraico é uma língua redundante. Ele diz, por exemplo, carra, saia para fora. Quando você encontra o texto ali de Nicodemos, ele diz carra, saia para fora. Não é que o hebraico seja redundante. A redundância, né, a repetição, é uma intenção de uma figura de linguagem para você trazer uma ideia mais completa daquilo que você quer dizer. Então isso é muito comum na poesia, na literatura. E a Bíblia ela é, sob vários aspectos, um texto poético antes de qualquer outra coisa. Claro que a Bíblia não é uma poesia por completo. Quem está fazendo o curso lá de teologia básica comigo já entendeu sobre os tipos literários dentro da Bíblia. Esse texto de João, capítulo de número 3, também é um texto que trata dessa redundância dentro da narrativa bíblica, para você poder entender o quanto era importante aquele homem. Então havia no meio dos fariseus, ponto. Se eu já disse que era fariseu, ele era um homem importante para aquela sociedade. E esse fariseu era chamado de Nicodemos. Ficou melhor aí o som para vocês agora? Ficou, né? Não mudou nada. Ficou melhor, não ficou? Ficou mais pertinho, tá, né? Ótimo. Tá ótimo, né? Mas o microfone estava longe, eu botei ele mais perto. Essa foi a minha pergunta. Tá bom agora, né? Então havia um fariseu chamado Nicodemos. Fariseu, ele já era um homem de autoridade. Aliás, ele era uma das maiores autoridades de Estado naquela época. Dizer que um homem era fariseu era a mesma coisa que dizer que havia um ministro do Supremo Tribunal Federal chamado Nicodemos. Era isso. Quando a Bíblia diz que havia um fariseu chamado Nicodemos, ele está dizendo o seguinte, vou traduzir para o século XXI. Havia um ministro do Supremo Tribunal Federal da época chamado Nicodemos. E aí ela vai repetir, uma autoridade entre os brasileiros. Então ela está dizendo que o fariseu, não estou aqui dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal seja um fariseu, sobretudo porque isso tomou uma conotação pejorativa. Eu estou trazendo trazendo luz à ideia de autoridade. Ele veio a Jesus à noite e disse, ele veio à noite, porque ele não queria que ninguém o visse. Ele foi escondido, porque Jesus ele não era bem visto entre os fariseus. Jesus, embora fosse uma autoridade, embora Jesus também fosse fariseu, e aí alguém pode dizer para mim, Adailton, como é que você vai dizer que Jesus era fariseu? Eu vou dizer isso para você que está me ouvindo pela primeira vez, talvez na internet, porque essa mensagem vai para o YouTube, talvez aqui no culto você esteja ouvindo isso pela primeira vez. Sim, ele era um fariseu. E a gente sabe que ele era um fariseu por alguns motivos.
Primeiro que Jesus vai ao templo aos 12 anos de idade. Isso era uma coisa que era dada aos meninos, que era chamado de Talmidim. Então os meninos entravam no templo aos 4, 5, 6 anos de idade, eram treinados para ler uma vez o texto sagrado na frente de todo mundo. E eles faziam isso aos 12 anos. Jesus o fez. Então Jesus ele fora treinado para que fosse um fariseu. Sei que chamar Jesus de fariseu para algumas pessoas seja uma cinte, mas só é uma cinte para aquele realmente que não tem conhecimento do texto sagrado. Para aquele que é estudante do texto sagrado, ele sabe fazer essas separações e fazer essas interações de forma mais objetiva e de forma mais madura. Depois disso, você tem uma narrativa de que Jesus lia e ensinava a palavra. Lucas ele vai dizer isso, que Jesus ensinava a palavra no templo todos os dias. Ninguém podia ensinar no templo se não fosse um fariseu. Então, só aos fariseus era dada essa oportunidade de tomar o texto sagrado e ensinar as pessoas. E uma outra circunstância é que ninguém conseguiria ensinar o texto sagrado se não conhecesse muito bem. Então, Jesus... Por que não conhecia? Porque hoje você pega a tua Bíblia e você abre no trecho em que você quiser. Porque ela está muito organizadinha para mim. Então eu abro aqui Mateus, Marcos, Lucas, João, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Neemias, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Então você consegue... Primeiro que você já tem decorado essa ordem. A maioria de vocês aqui, vocês, a maioria, a gente já está com a Bíblia decoradinha na ordem dos livros. Você consegue já dizer. Então eu já sei, quando eu abro aqui, no meio você vai geralmente cair nos Salmos. Mas quando eu abro aqui, sei lá, a 2/3 ou a 1/3 da Bíblia, eu sei se o livro que eu quero está para frente ou está para trás. Então, isso fica muito fácil para a gente. Naquela época, não. Eram rolos de texto. Então, quando eu queria ler, por exemplo, o profeta Isaías, como foi o caso da narrativa bíblica quando Jesus leu, era muito difícil saber que o texto, onde achar aquele rolo de texto. Então, você teria que ser um fariseu para achar isso. E Jesus abre exatamente onde ele queria ler e ensina para as pessoas. O que significa dizer que ele tinha um bom conhecimento daquilo que ele estava fazendo. Dito isso, a gente consegue entender que Jesus era um grande mestre da lei. Além disso, você ainda tem os próprios homens de época que chamam Jesus várias vezes de rabi, ou mestre. Você não era mestre se não fosse um fariseu. Eu acho que já ficou claro para todo mundo o tamanho do conhecimento da palavra que Jesus tinha do Antigo Testamento. A gente tem vários outros argumentos que eu não vou me gastar aqui dizendo porque o tempo não nos cabe. Mas eu acho que nesses 4 minutos que eu falei sobre o tamanho do conhecimento de Jesus, já deu para ver que ele era um grande fariseu. Então Nicodemos era mais um dos fariseus e ele vai até Jesus e conversa com ele à noite. Porque Jesus não era bem visto pelos demais. Conversar com Jesus significava dizer que você era um subversivo, de verdade. Conversar com Jesus naquela época significava dizer que você era subversivo. Você não era uma pessoa tradicional, você não estava seguindo a linha da tradição. A tradição era você ir para o templo, ouvir o que os fariseus tinham a dizer e a partir daí obedecer o que eles tinham para dizer. Ouvir a Jesus era subversão. Era você não praticar aquilo que os judeus estavam ensinando, era praticar outra coisa, era seguir a seita do caminho, que até então não estava nem nomenclaturada, mas que não era exatamente ir ao templo todos os dias, porque nem todos os discípulos de Jesus iam ao templo todos os dias, mas seguiam a Jesus sempre. No entanto, Jesus sempre falava com muita autoridade, Jesus sempre falava com muita profundidade no que diz respeito ao conhecimento, e Jesus sempre usava a manifestação da misericórdia de Deus, o que dava a entender para quem estava ali no entorno que Jesus era a misericórdia de Deus manifesta aos homens. Ele manifestava a vontade de Deus aos homens e as pessoas conseguiam enxergar essa vontade de Deus a partir do momento que o ouviam. E isso era muito claro, até para Nicodemos, que era um homem sensível à vontade de Deus. Então, todas as pessoas que queriam conhecer a Deus, essas pessoas se aproximavam de Jesus e se sentiam satisfeitas. Nicodemos não era um homem diferente disso, ele tinha muita vontade de conhecer a Deus. Primeiro porque era fariseu. Ninguém era fariseu se não quisesse conhecer a Deus. Então ele queria conhecer a Deus, ele tinha essa vontade. Embora alguns fariseus queriam ser fariseus somente pelo poder, queriam ser fariseus somente pela estrutura da religião e pelo farisaísmo por si só. E aí a gente vai ver no texto que ele se aproxima de Jesus à noite, para não ser tomado como subversivo pelos demais, ele vai até Jesus à noite, porque as pessoas nem sempre vão te compreender. É muito comum você seguir a massa.
seguir a maioria, seguir o que o senso comum diz. Mas, na maior parte das vezes, a Bíblia vai tirar a razão da massa, vai tirar a razão do senso comum e vai dar razão para aquela minoria, de verdade. E preste atenção nisso. Numa boa parte das vezes, a Bíblia vai tirar a razão da massa e vai colocar a razão na mão da minoria. No caso de Jesus, muito especificamente, Jesus não estava com a massa. Jesus não estava com a maioria. Jesus estava com aquele grupo menor. Ele estava, aliás, o grupo menor é que estava com ele. E o texto continua dizendo o seguinte: ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Pensa comigo, se Nicodemos sabia que Jesus ensinava da parte de Deus, por que ele vai à noite? Se você sabe que o que você está ouvindo é da parte de Deus, se você sabe que Deus é o Supremo, se você sabe que Deus é a soberania, se você sabe que aquele ensino procede do coração de Deus, por que ir à noite? Por que não ir de dia? Por que não declarar a todos que você está buscando é da parte de Deus? É sério, pensa nisso. Se ele tinha certeza de que aquilo que Jesus ensinava era da parte de Deus, por que não dizer para todo mundo, quer saber? Eu não estou preocupado com o que vocês estão pensando. O que esse cara está ensinando é da parte de Deus. Então eu vou de dia, vou às claras, para que todo mundo saiba que eu estou indo procurar alguma coisa da parte de Deus. Mas não, ele vai à noite. Ele vai de noite para que ninguém saiba o que ele está fazendo. Porque era muito melhor para ele agradar aos homens do que agradar a Deus. Essa é a verdade. E Jesus, e aí, mestre, sabemos que, olha o que ele diz para Jesus: sabemos que ensina da parte de Deus, porque ninguém pode realizar sinais miraculosos que está fazendo se não estiver com ele. Então, olha só, eu reconheço que o que você está ensinando é da parte de Deus, eu reconheço que ninguém pode fazer o que você está fazendo se não vier de Deus, então só pode ser de Deus, não tem outro jeito, só pode ser de Deus. Todo esse ensinamento, todo esse conhecimento, isso vem da parte de Deus. E em resposta, Jesus declara: olha, Nicodemos, eu digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: apesar de você enxergar o que você está enxergando, apesar de você perceber o que você está percebendo, você não pode experienciar o reino de Deus na sua vida se você não nascer de novo. Então, embora você tenha esse pleno conhecimento, ou esse grande conhecimento, embora você seja um mestre da lei, embora você seja um doutor, você objetivamente não pode enxergar o reino de Deus se você não nascer de novo. Eu quero parar de compartilhar a tela aqui para voltar a conversar com vocês ainda sobre esse texto. E ele vai dizer o seguinte, deixa eu configurar a minha tela aqui. E ele vai dizer o seguinte: olha, você precisa necessariamente ter um novo nascimento de mente, de coração, e ter a tua vida voltada para que Deus toque e você entenda que a graça misericordiosa de Deus não lhe será alcançada sem esse novo nascimento. E aí, meus irmãos, eu trago para você a grande reflexão de que o novo nascimento, ele confronta a minha natureza. O novo nascimento, ele confronta quem eu sou. O novo nascimento, ele confronta a minha vontade. O novo nascimento, ele confronta aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho intenção de fazer. E me faz refletir sobre o que eu preciso aprender para que eu possa experimentar o reino de Deus na minha vida. Isso vai para além de uma necessidade de cura. Isso vai para além de uma necessidade de pagar conta. Eu falo para vocês, eu conversava com um amigo há poucos instantes e eu passei dos 40 anos de idade. E eu frequento a igreja desde muito garoto. Vou dar um testemunho pessoal. Eu nunca fui para a igreja, nunca fui à igreja para que Deus me desse emprego. Eu fico tão satisfeito de poder dizer isso. Nunca fui à igreja para que Deus me ajudasse a pagar minhas contas. É sério, eu nunca pedi a Deus que me desse uma condição financeira para que eu fosse rico, para que, claro, que em alguns momentos eu já pedi a Deus: abre uma porta de emprego, me ajuda, mas esse nunca foi o meu mote. Eu sempre busquei a Deus, eu sempre tive vontade, curiosidade, intenção de conhecer a Deus
ir à igreja para conhecer a Deus, para saber quem Ele é. Sempre fui curioso sobre a pessoa de Deus, sempre fui curioso sobre o caráter de Deus, a personalidade de Deus, quem Ele é, como Ele se manifesta, a quem Ele se manifesta, como é que Ele pensa, como é que pode existir um Deus nos céus que se assenta acima de todos os homens, como é que esse Deus age. Essa sempre foi a minha intenção. E o que eu tento ensinar desde muito tempo na igreja em que nós estamos é que as pessoas devem buscar a Deus para que as suas vidas sejam transformadas e principalmente para que nós entendamos que a misericórdia de Deus se manifesta àqueles que querem se congregar e viver com aqueles que querem também conhecer a Deus. Então conhecer a Deus é um processo, o novo nascimento é um processo continuado, ele não acontece da noite para o dia, não acontece para alguém que levanta a mão e aceita Jesus, até porque você não aceita Jesus, é Jesus que te aceita. Eu fico muito feliz de Deus ter me aceitado no seu rebanho, porque Ele podia não aceitar, mas Ele me aceitou, a mim e a todos os homens que o queiram. Mas eu entendo também que isso é uma graça misericordiosa de Deus de querer me aceitar no seu rebanho. E eu fico pensando nas inúmeras pessoas que nós conhecemos que têm a sua vontade própria. Eu fico muito pensativo sobre a igreja da Ilha do Fundão, por exemplo, onde nós estamos passando por uma situação totalmente atípica. Eu tenho uma paixão muito grande por Deus. Eu tenho vontade de conhecer a Deus. Não sou nem de longe o homem mais perfeito e nem tenho pretensão de sê-lo, viu? Mas eu fico pensando no Nicodemos que vai encontrar Jesus de madrugada porque os outros não podem ver, enquanto Jesus estava ensinando de dia. Sabe, de dia. Jesus ensinava de dia o dia inteiro e esse camarada vai encontrar de madrugada porque os outros não podiam ver. Respondeu Jesus: ora, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário nascer de novo. E Jesus, ele chega para aquele cara que tinha muita autoridade e diz assim: Nicodemos, não fica triste não, pelo fato de eu dizer que você tem que nascer de novo. Pode parecer para você que quando você lê esse texto, Nicodemos não tenha entendido. Não é verdade, não. Nicodemos entendeu o que Jesus falou. E Jesus, ele disse para ele assim: Nicodemos, não fica ofendido não, porque o que Jesus estava dizendo era o seguinte: tudo que você aprendeu precisa fazer efeito na tua vida. E não está fazendo efeito nenhum. Tudo que você aprendeu precisa fazer efeito e não faz efeito nenhum. Tem gente que com 30, 40 anos de igreja, tudo que aprendeu não faz efeito nenhum, porque não é ovelha de pastor nenhum. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito para você que você tem que nascer de novo. Jesus fala isso para um doutor da lei. Nicodemos, tudo que você aprendeu até agora não teve efeito nenhum na tua vida. Não te surpreenda pelo fato de eu dizer para você que tudo que você aprendeu até agora não teve efeito nenhum. O vento sopra onde ele quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o vento sopra onde ele quer. E não é você que vai dizer para onde o vento tem que soprar. É Deus que vai dizer para onde o vento tem que soprar. Eu sou pastor de uma igreja e eu tenho que sentar e aprender. Sabe, eu tenho muita vontade de aprender a Bíblia, por isso que eu leio bastante, por isso que eu ouço muita pregação, por isso que eu peço para o pastor Carlos, por exemplo, faz uma escala e não me põe para pregar todo dia não, porque se eu quisesse só ensinar, eu diria o seguinte: eu prego todo dia, eu prego quinta, prego domingo de manhã, prego domingo de noite, e na outra semana, eu de novo, quinta de noite, domingo de manhã e domingo de noite, Adailton, e na terceira semana do mês, eu de novo. Eu domingo de manhã, eu domingo de noite, eu quinta-feira de noite. Adeus, chegamos na última semana do mês. É a quarta semana. Quem vai pregar? Eu de novo. Eu domingo de manhã, eu domingo de noite, e eu quinta-feira de noite. Não é isso que eu faço. Por quê? Porque eu preciso aprender. E como eu preciso aprender, eu digo para o pastor Carlos: olha, me coloca para pregar aí dois domingos por mês, uma quinta-feira por mês, uma ou duas escolas dominicais, e o resto você põe outra gente para pregar. Porque eu preciso sentar e aprender. Mas o vento sopra onde ele quer. E não sou eu que defino as regras. É a eternidade, é Deus. Hoje nós estamos sob a ira do homem. Eu já falei isso numa pregação, abrimos uma caixa de Pandora e criamos um mundo em que nós vivemos. O mundo está um caos. Morrem 3.000 pessoas por dia. Então a minha intenção, quando eu busquei a Deus, não era conhecer gente, era conhecer Deus.
E toda a gente que quiser se aproximar de mim também deveria querer conhecer a Deus. E toda a gente que quer conhecer a Deus, eu me apaixono, eu me aproximo dessa gente e falo assim, uau, vamos conhecer a Deus junto. Talvez amanhã e depois de amanhã você descubra que nem valeu a pena me conhecer, porque talvez eu seja muito mais pecador do que você é capaz de pensar ou imaginar. Mas o mesmo se aplica a você também, porque todos nós somos rigorosamente iguais diante de Deus. Mas o que eu quero dizer é que para todo mundo que quiser se aproximar de Deus, tem que nascer de novo. Porque não existe. Uma coisa que não existe, e eu quero dizer para vocês, e a Bíblia fala sobre isso, é que não existe pastor sem ovelha. Isso não existe. Eu não vejo na Bíblia essa narrativa, um pastor, mas existem na Bíblia várias narrativas de ovelhas sem pastor. Várias. E todas elas, algumas têm consciência de que não têm, outras nem consciência têm. Mas o que eu digo para vocês é que Nicodemos, quando foi encontrar Jesus no capítulo 3 do livro de João, ele nem se dava conta de que ele era uma ovelha desgarrada da casa de Israel, que não tinha pastor sobre si. E quando ele encontrou, Deus disse para ele, por meio de Cristo Jesus, você tem que nascer de novo, cara. Não é do jeito que você quer, é do jeito que as coisas têm que ser. A igreja hoje se reúne virtualmente, ensina a palavra de Deus. Eu vou continuar fazendo isso enquanto eu tiver paciência para fazê-lo. E aqui eu falo como pastor de uma igreja que tem a intenção de orientar e dizer para as pessoas o seguinte, necessário é nascer de novo. Existe uma orientação da igreja. E a orientação que eu faço para você hoje, se você, quem tem ouvidos, ouça, né? E eu vou usar Oséias, capítulo de número 14, o versículo não vou lembrar de cor, mas é o último versículo do número 14. Quem é sábio e imprudente, aceita o que é bom. Eu vou usar a tua versão, tá, Edalmo? Porque eu não tenho de cor a NVI. A versão Almeida corrigida, eu tenho mais ou menos de cor. Quem é sábio e prudente, aceita o que é bom, entende essas coisas e anda nos caminhos do Senhor. Então, se você for prudente, se alguém te chamar para ir para uma festa nesse período, não vá. Porque eu faço isso tudo porque eu tenho amor pela igreja. Eu não tô. Uma das coisas que ninguém pode dizer de mim é o seguinte: você não gosta de ir para a igreja, você está falando isso. Para mim, dizer para mim que eu não gosto de igreja, eu comecei a ir para a igreja na igreja católica. Eu vou à igreja católica até hoje. Você vai se espantar com o que eu vou dizer agora. Eu vou à igreja católica até hoje, porque eu gosto de igreja. Eu gosto de templo. Vou à igreja católica até hoje. De vez em quando, agora não, porque está na pandemia. Eu estava na rua, no centro da cidade, e tinha uma missa rolando. Eu entrava lá, sentava na igreja e ia orar. De verdade. Sentava lá e ficava lá atrás orando. Eu já fiquei quase 1 hora numa missa. Em viagem com amigos, meus amigos viajando. Quem é meu amigo e já viajou comigo sabe disso. Eu passo na igreja católica. Quem é meu amigo sabe disso. Já ficou chateado comigo de eu entrar na igreja católica. Então, onde? Eu vou entrar na igreja. Entrar, sentar lá atrás e vou falar com Deus. Sentei. Porque eu gosto de igreja. Então ninguém sente mais falta do que eu. Mas hoje, essa turma toda que vai para festa, vai para igreja, vai para tudo e tá achando que isso tudo é uma grande palhaçada. Se você tá vendo tanta gente morrer, 4.000 pessoas por dia, tá achando que isso é mentira, que é terrorismo da Globo, que é fake news, que é... Cara, e você quer que a igreja se reúna? Desculpa, 1 de João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor, em que Cristo deu a vida pela sua igreja, pelas suas ovelhas, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Dar a minha vida, dar a minha vontade. João capítulo de número 3. Para mim, para você, para todo mundo. João capítulo de número 3. Aí, João capítulo de número 3 é assim. Necessário vos é nascer de novo. E Jesus pede desculpa a Nicodemos porque ele está falando isso. Ele falou, cara, desculpa, eu vou usar para todo mundo João capítulo 3, versículo 7. Desculpa, não se surpreenda pelo fato de eu dizer que é necessário você nascer de novo. Não se surpreende com isso, não. Aí Nicodemos fica aborrecido, evidentemente, fica extasiado. Aborrecido não necessariamente, mas extasiado. Fala assim, peraí, cara, como é que é isso? Como é que você está mandando nascer de novo? E aí Jesus diz para ele assim, tu é mestre? E não sabe? Se é crente há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 10 dias. Mas não sabe do que eu estou falando? Assegure-lhe que nós falamos do que conhecemos, testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Então eu vou dizer, eu asseguro a você que nós
falamos do que conhecemos, testemunhamos daquilo que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão nas coisas celestiais? Para encerrar, eu quero dizer para você que eu nunca fui à igreja, nunca fui à igreja para que eu tivesse um bom emprego, nunca. Nunca fui à igreja para passar em concurso público, eu estudei para isso. Trabalhei para isso. Sou um cara pobre, tenho minhas dificuldades, não consigo pagar todas as minhas contas agora na pandemia, está complicado. Mas eu nunca usei Deus. Eu nunca quis usar Deus. Muito pelo contrário, sempre que eu me aproximo dele, eu falo assim, tem misericórdia de mim, pecador. Miserável homem que sou. Falho, imperfeito. Usa da tua misericórdia para comigo, porque se você não usar da tua misericórdia para comigo, não sei o que vai acontecer. Eu sempre tive medo de entrar no Santo dos Santos, mas nunca tive covardia na hora de entrar no Santo dos Santos. Sempre tive medo. Sempre. Se eu disser que não, é mentira. Então, sempre que eu tinha que entrar no Santo dos Santos, eu ia com medo danado. Mas nunca fui covarde. Eu vou entrar, porque eu quero conhecer a Deus. Nunca me aproximei de Deus para conseguir absolutamente nada. Mas eu sempre tive pastores sobre a minha vida. Nunca, em momento nenhum pastor de igreja nenhuma pela qual eu passei, nunca, nenhum deles vai dizer assim, o Adalto foi um mau obreiro que passou por aqui, um mau membro. Ele pode ter sido um cara pecador, mas mau obreiro, um mau membro, uma hora a igreja vai voltar presencial. E quando isso acontecer, Deus dará o destino correto à Assembleia de Deus dali do Fundão, seja ele qual for, a todos os membros, a todos nós. Deus abençoe a tua vida. Eu acho que você já entendeu o que eu tinha para dizer. Pai, obrigado por essa palavra, abençoa nossas vidas e nosso coração e leva-nos na tua graça e na tua paz. Fique a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce e preciosa consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles cujos corações estão voltados para ter um pastor sobre a vida deles e aos demais também. E que todos digam amém.